Você deve lembrar daquele período em que o Elon Musk começou um embate direto contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Pois é, o Elon Musk, ele estava bem envolvido com as questões brasileiras. Agora, quem se envolveu com as questões brasileiras foi o Grok. Você não sabe quem que é Grok ainda? É a inteligência artificial que foi desenvolvida pelo próprio Elon Musk. E aí, quando perguntaram sobre possibilidade dessa escalada de Bolsonaro e Moraes terminar em prisão, ele falou, olha, de 70% a 80% de chance que isso vai dar prisão. E aí, acendeu um sinal de alerta, abalou a República e nós vamos falar sobre isso. Agora, vamos continuar falando também da investida do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Afinal, uma matéria da Gazeta do Povo disse que a última operação que o ministro Alexandre de Moraes fez agravou ainda mais a situação do Bolsonaro. Qual é a ideia? Eles querem que o Bolsonaro morra na cadeia. Pois é, de 40 anos para 72 anos. É a previsão, segundo ministros do Supremo, sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Outra questão também que nós precisamos falar é essa publicação. Um novo decreto, ato do presidente da Câmara dos Deputados. Abalou, de certa forma, as manifestações e as articulações que a oposição fazia em apoio ao Bolsonaro. E aí, um ponto que chamou muita atenção, falando de Câmara de Deputados, foi deputados da base do Bolsonaro, né, ou seja, da oposição ao Lula, levantando a bandeira do Trump. Gerou reação imediata, inclusive da base do governo Lula, que trava essa batalha aí contra o Donald Trump. O Donald Trump, por sua vez, já deixou muito claro. Olha, as sanções que serão aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes não é só a cassação de visto, não. Vai muito além e já na próxima semana o ministro Alexandre de Moraes deve ser alvo de novas sanções. Outro ponto que a gente precisa falar é algo que eu já tinha cantado a pedra há um mês atrás, sobre o Eduardo Bolsonaro ter uma articulação, uma jogada, né? Uma carta na manga. Vamos falar sobre isso? Bora preparar tudo para que você entenda tudo que está acontecendo nesse Brasilzão muito maluco, né? Hoje é dia 22, terça-feira. Esse é o nosso quarto e último editorial do dia, mas já deu para perceber que não é o menos importante, não. Cheio de informação de altíssima relevância. E para você que está nos acompanhando, você busca informações sobre política, quer entender um pouquinho mais sobre o que acontece no Brasil e no mundo, vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal e sempre receber as notificações sobre todos os vídeos que a gente posta aqui especialmente para você. Combinado? Vamos começar de matéria? Vem comigo. Pessoal, é o seguinte, ninguém tem dúvidas que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dobrou a aposta contra o Bolsonaro. Aquela última medida dele, impedindo ele de participar de uma entrevista, deu todas as características que a prisão do Bolsonaro é iminente. Ou seja, vão dobrar a aposta para cima do Bolsonaro. Então, só preparando o argumento perfeito para mandar o Bolsonaro para a cadeia. Lembra que o Mário Sabino, lá no jornal Metrópolis, fez uma publicação dizendo, olha, eles querem calar o Bolsonaro e querem calar a imprensa também. Pois é, grave demais isso. Mas dá uma olhada. A inteligência artificial do Elon Musk, a Grok, foi perguntado se o ministro Alexandre de Moraes vai realmente ter coragem de dobrar a aposta e ir para cima do Bolsonaro. Pois é, a resposta assustou. O Bolsonaro tem de 70% a 80% de chance de ser preso, diz Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk. A ferramenta de IA que é integrada ao X cita que o percentual é bem especulativo, mas que reflete a pressão judicial e o cenário político. Ou seja, o Grok reconhece que há um autoritarismo aqui no Brasil. Segundo ele, a chance do presidente Bolsonaro ser preso é alta demais, né? A ferramenta foi criada pela XAI, né? Que é a ferramenta de inteligência do Elon Musk,
disse que a probabilidade do Bolsonaro ser preso vai de 70% a 80%. A previsão foi feita quando um usuário do X acionou a ferramenta na última sexta-feira, ao comentar a publicação da ex-deputada federal Joyce Hasselmann. Lembra dela, né? Era considerada uma traidora aí pelos aliados do Bolsonaro. Sobre a operação de busca e apreensão que envolveu o Bolsonaro. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de ações contra o Bolsonaro. E aí, alguém foi lá e perguntou para o Grok: e aí, Grok, a chance do Bolsonaro ser preso? O Grok falou: olha, 70% a 80%. Só faltou falar que aqui no Brasil a república, a democracia é relativa. Vamos lá. E aí, não só uma chance do Bolsonaro ser preso, como realmente eles dobraram não só a aposta, como a pena também. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Gazeta do Povo. A operação do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro agora agravou as imputações sobre o Bolsonaro. E as penas podem passar de 70 anos de prisão. Não tem mensalão, não tem petrolão, não tem nada disso. Mas, pelo que dá para perceber, eles querem o Bolsonaro fora do mapa, para sempre. A operação da última sexta-feira contra o Bolsonaro revelou que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes já imputam a ele uma lista adicional de crimes, cujas penas somadas àquelas pelos quais ele pode ser condenado pode chegar a 72 anos. Absurdo isso. No início da semana, nas alegações finais que foram apresentadas ao STF, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ele pediu a condenação do Bolsonaro por 5 crimes. Os crimes que ele pede a condenação do Bolsonaro é organização criminosa armada. Olha só. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado. Dano qualificado a bem público e deterioração do patrimônio tombado. Essas penas aí chegam a 44 anos. Só que agora, na nova operação que aconteceu na sexta-feira, eles estão tentando imputar ao Bolsonaro mais delitos. Agora, são outros crimes que também têm penas que serão somadas aos 44 anos. Olha só o que o Alexandre de Moraes imputa contra o Bolsonaro. Ele imputa o crime de coação no curso do processo. Afinal, o Bolsonaro, pedindo ajuda através do seu filho ao Donald Trump, está coagindo o coitado do Alexandre de Moraes. Então, coação no curso do processo. Obstrução de investigação sobre a organização criminosa. E obstrução? O que o Bolsonaro fez e mudou a regra do jogo? Dá para saber. Atentado à soberania nacional. Olha só, acharam um novo crime e agora o Bolsonaro está promovendo atentado à sua soberania nacional. E também mais um ato de suposta tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Olha só, o Bolsonaro tentou abolir o Estado Democrático de Direito 2 vezes. E essas penas novas agora, mais 28 anos. Somando com os 44, 77 anos de cadeia, mais ou menos, Hoje o Bolsonaro tem 70 anos. Ainda que ele cumpra um terço da pena, que vai dar aí 20 e poucos anos, o Bolsonaro ou vai sair da cadeia morto ou já idosinho, que é pouco provável. Inclusive, o próprio Mário Sabino já fez uma matéria nesse sentido. Agora eu te pergunto, qual que é o intuito de tudo isso? Isso aí é uma ação jurídica ou é uma ação política? Coloca no comentário, eu quero saber. Pois é. Agora, uma coisa que chamou a atenção é isso aqui. Ato do presidente. Não é da República, não. Ato do presidente da Câmara dos Deputados. Pois é. Hugo Mota, no uso de suas atribuições regimentais, resolveu fazer o seguinte. Primeiro, vedar no período de 22 de julho a 1º de agosto, que é a época do recesso, mas exatamente qualquer possibilidade, inclusive, de reunião lá na Câmara dos Deputados. Isso aconteceu porque ontem o Bolsonaro foi lá e ia participar de uma coletiva de imprensa junto com demais deputados do PL. Pois é. Mas o Mota não gostou nada disso,
frustrou a oposição e proibiu qualquer tipo de reunião na Câmara, ou seja, eles não podem nem ir na Câmara dos Deputados durante o recesso parlamentar. O presidente publicou, inclusive, um ato que proíbe a realização de reuniões em comissões da Casa até o dia 1º de agosto. A medida foi tomada com um único objetivo: impedir que parlamentares a favor do ex-presidente, mesmo durante o recesso parlamentar, possam marcar presença, nas sessões comandadas pelo PL com o objetivo de aprovar qualquer medida de apoio ao Bolsonaro, mesmo que seja só manifestação de apoio. O ato foi publicado pelo Hugo Mota e ele, é claro, não é para participar de nada, nenhum evento, absolutamente nada no Congresso Nacional, enquanto o Hugo Mota não estiver lá. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança publicou críticas sobre isso. Ele escreveu o seguinte: enquanto a oposição se articula para encerrar o recesso parlamentar e avançar com pautas urgentes, como a anistia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, corre para impedir qualquer movimento. Eles blindam Moraes, blindam o STF, blindam inclusive os aliados e impedem que o parlamento funcione. O que vemos é o uso da estrutura da Câmara para calar a vontade popular. Não aceitaremos esse silêncio imposto. O Brasil quer respostas. O Brasil quer justiça. E o parlamento deve trabalhar para o povo, não para proteger o poder. E aí, se você puder deixar o comentário abaixo aí, eu te agradeço muito, no comentário do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E aí, esse embate com o Hugo Mota, começou agora, eles não gostaram nem um pouquinho, matéria da Jovem Pan também. Aliados de Bolsonaro cancelaram todas as reuniões da Câmara depois do veto do Hugo Mota, ou seja, a Câmara teria muitas reuniões, teria coletivas de imprensa, mesmo não estando funcionando. Seria para a oposição fazer a defesa, inclusive, do próprio Bolsonaro. E aí o Hugo Mota impediu. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi uma figura que trabalhou muito para que o Hugo Mota chegasse, onde ele chegou, presidência da Câmara. E aí, agora, tem contra-resposta, tem contra-ataque. Matéria do Igor Gadelha, lá do Metrópole. A turma do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, eles já começaram a retalhar o Hugo Mota. Ontem, a gente viu uma matéria publicada na CNN, onde o Paulo Figueiredo retrucou. Quando uma jornalista da CNN disse: olha, Hugo Mota e Davi Alcolumbre foram poupados da revogação do visto, ou seja, os vistos deles não foram revogados. O Paulo Figueiredo escreveu o seguinte: peraí, não foram revogados porque o Eduardo Bolsonaro quis que fossem poupados, pediu para que eles fossem poupados para que eles tivessem a chance de repensar e colocar a anistia em andamento, pôr a anistia para andar, mas parece que não deu certo. Então, agora, os aliados do Bolsonaro já estão ameaçando ir lá e pedir a revogação do visto do Mota e do Alcolumbre, possivelmente também. As lideranças bolsonaristas, segundo o jornal, ameaçaram nos bastidores articular junto ao governo Donald Trump a revogação do visto do presidente da Câmara, Hugo Mota, assim como aconteceu com os demais ministros. O Mota entrou na mira deles depois de supostamente prometer pautar o projeto de anistia do 8 de janeiro, os condenados do 8 de janeiro, e não cumpriu. Ao que ele, segundo a matéria, nunca acordou publicamente. E é verdade. Ninguém nunca viu o Hugo Mota falando abertamente: estou fechado com o Bolsonaro e vou pautar a anistia. Quem levou ao entendimento foram os próprios aliados do Bolsonaro, que disseram: não, a gente vai votar no Hugo Mota porque o Hugo Mota vai apoiar a anistia. Nunca apoiaram, Nos últimos dias, inclusive, o presidente da Câmara entrou numa nova rota de colisão com os aliados do Bolsonaro após negar o pedido da oposição para suspender o recesso em julho, em razão das recentes medidas contra o Bolsonaro. Tem jeito, tem método. Lembre-se que foi tudo articulado. Entra em recesso, vem a medida contra o Bolsonaro. O Congresso não pode dar uma contra-resposta e nem articular, e nem o Hugo Mota pode ser pressionado. Abre aspas. O Hugo não foi
subserviente aos acordos com o PL. Agora, quem sabe, será o Trump. Até porque ele não teve o visto suspenso ainda, comentou a coluna uma liderança bolsonarista próxima do próprio Eduardo Bolsonaro. Mas mesmo com a negativa do presidente da Câmara, o do PL se reunir, eles se reuniram na segunda-feira, agora decidiram que não vão se reunir mais depois da medida do Hugo Mota. Agora, ontem, eles ainda se reuniram. Teve a manifestação com o Bolsonaro, mas também tiveram em outra comissão. E aí aconteceu uma coisa interessante. Deputados do Partido Liberal levantaram uma bandeira em apoio ao Trump em reunião da Câmara dos Deputados. Algo que, cá entre nós, não foi bem visto por uma ala da sociedade. E isso, vou ser sincero com vocês. Para mim, foi uma bola fora e vocês vão entender o porquê. Essa matéria é da Rede TV, tá? E aí ela escreve o seguinte: um grupo de deputados, aliados do ex-presidente Bolsonaro, levantaram uma bandeira em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, na terça-feira. Os parlamentares pretendiam usar o palanque para manifestar apoio ao Bolsonaro, que está sendo alvo de julgamento sobre o golpe de Estado de 2022. A bandeira foi levantada pelos deputados Delegado Caveira e Sargento Farrur, em acena a Donald Trump pela taxação de 50% sobre produtos importados do Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, diga-se de passagem, cancelou o encontro e a reunião da Comissão de Relações Exteriores, que também havia sido convocada para hoje. Vem cá. Automaticamente, o PT já começou o seu contra-ataque. Disse que o que eles fizeram é atentar contra a soberania e que isso é crime. E aí, os deputados podem, inclusive, ser sancionados. Tá? Podem ser sancionados e podem virar alvos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, minha opinião do porquê que, eu não concordo muito com eles, vocês têm que entender o seguinte: nem todo brasileiro acompanha a notícia igual vocês acompanham. Nem todo brasileiro está antenado no que está acontecendo na política brasileira. E tem um monte de gente que não é nem lá nem cá, é o isentão. E esses estão só observando os acontecimentos. E aí vem uma taxação contra o Brasil de 50%. Essa taxação vai literalmente acabar com muito emprego. Essa taxação, como eu disse, não menti para vocês hora nenhuma, a minha visão, a minha opinião é que o Trump errou na medida. Se ele quisesse, usando o argumento de Bolsonaro, ele deveria ter feito o quê? Olha, vou aplicar sanções ao Lula e ao ministro Alexandre de Moraes por causa da perseguição ao Bolsonaro e da caça às bruxas. Ok, todo mundo ia entender. Agora o Trump fez o seguinte: olha, eu vou sancionar os empresários e o povo brasileiro por causa do Bolsonaro. A esquerda teve, com toda certeza, o campo perfeito, vamos dizer assim, o adubo perfeito para tentar jogar a culpa das tarifas no colo do Bolsonaro. E agora vem deputados que falam que estão com apoio a Trump sobre as tarifas de 50%. Aí tá mais discurso ainda para a esquerda. Então, não acho que foi uma boa medida, Acho que a direita tem que começar a parar e pensar um pouco mais sobre as decisões que eles tomam, Acho que não tá acertando a mão, não. Eu acho que tá errando na mão sobre o discurso. Para você que já acompanha política, para você que já sabe que há uma perseguição gritante e que está falando, eu sei que o remédio é amargo, mas está tudo bem. Para você que é até empresário de exportação, eu sei que você vai sentir na pele. Você está preocupado, mas você sabe o porquê que isso está acontecendo. Que, a culpa é do Lula. Então, a minha visão é a seguinte: o Trump errou na mão. E aí, com tanta inteligência que os Estados Unidos têm, ou ele queria lascar o Bolsonaro mesmo, ou ele errou na mão. Então, o que o Trump deveria ter feito? Olha, eu estou anunciando aqui sanções ao Moraes, estou anunciando aqui sanções ao Lula e aos aliados. Beleza. Por quê? Por causa da perseguição ao Bolsonaro. Esperava uma semaninha, depois de aplicar as sanções, falava agora. Estou aplicando aqui 50% de tarifa
Porque o Lula está atentando contra o dólar junto com o BRICS. Porque a seção 19 mostra aqui que o governo brasileiro está aplicando, né, vamos dizer assim, práticas desleais na economia. Então, 50% por culpa do Lula. Aí, o PT não ia ter narrativa, né? Agora, a forma que veio, não ficou muito legal, não. Só que agora, o Trump está indo para cima do Moraes e dos demais. Olha essa matéria aqui, foi o próprio Danúzio que publicou, né? Danúzio Neto. O governo dos Estados Unidos diz que o Brasil, diz ao Brasil que as sanções a Moraes devem aumentar e muito já nas próximas semanas. Segundo essa publicação aqui, os membros do Departamento de Estado lá dos Estados Unidos informaram a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que a revogação de visto de entrada para o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte não é nada. É só o começo. E agora é que vem um chumbo grosso para cima dele. Sanções da OTAN, revogações de visto dos países membros da OTAN, entre outras coisas que podem chegar também. Segundo o relato de um dos integrantes do governo americano a um aliado do Bolsonaro, não se sabe quem é, se é o Eduardo Bolsonaro, se é o Paulo Figueiredo, não se sabe quem é. É que a decisão de Moraes de autorizar uma ação contra o Bolsonaro nessa sexta-feira foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Ou seja, o Trump está com sangue nos olhos. A decisão do Moraes contra o Bolsonaro foi como dizer para o Trump, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Entre as novas sanções cogitadas pelo Donald Trump, está aumentar as tarifas, de 50% para 100%. Adotar punições em conjunto com a OTAN e até bloqueio do uso de satélites e GPS. Eu te pergunto, quem que vai tomar naquele lugar se ele fizer isso? É o povo ou são os ministros da STF? É o povo. O imposto vai estar na sua porta do mesmo jeito, meu irmão. Entenda o seguinte, se as sanções chegarem, o Estado, se você quebrar, se você vai falir a sua empresa, na segunda-feira vai estar o Haddad na sua porta com a mãozinha assim falando, paga o IPTU da sua fábrica, do endereço da sua fábrica, senão eu vou te tomar. É assim que funciona. Eles não estão nem aí. O Moraes e outros membros da corte já foram sancionados, né? E eles estão sujeitos à lei Magnitsky. Agora, uma coisa é certa. Se o Trump aumentar a tarifa, a sanção não é ao Moraes, não. A sanção está sendo ao povo brasileiro inteiro. Algumas pessoas entendem que é um remédio amargo e que se continua o avanço autoritário, o que vai acontecer é que vai ser muito pior depois. É como um remédio, é como uma bezetacil na popa. Dói demais, mas elimina o vírus de continuar crescendo. Pois é, mas tem um aqui que a gente precisa comentar, a gente precisa falar sobre isso. Lembra dessa matéria aqui do Congresso em Foco? Vamos lá. Aliados articulam um cargo estadual para manter o mandato do Eduardo Bolsonaro. Para quem me acompanha há muito tempo, eu falei para vocês, gente, quando qualquer deputado, quando qualquer um, assume um cargo no Executivo Federal, Estadual ou Municipal, ele simplesmente tem o seu mandato suspenso, ele permanece como deputado. Ele não perde o cargo. Então ele poderia assumir o cargo, por exemplo, no governo do Tarcísio, como secretário de Relações Exteriores norte-americano. E ficar de lá, viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos, ajudando o governo do Tarcísio nas relações exteriores. Vem cá, você não ia querer ter o Eduardo Bolsonaro como seu secretário? Um cara que tem uma boa articulação direta com o presidente da maior nação do mundo? Um dos maiores parceiros econômicos do Brasil? É claro que se justifica. Então, se o Tarcísio de Freitas, ou o Zema, ou qualquer outro governador, ou até prefeito, nomeia o Eduardo Bolsonaro como secretário, beleza, acabou o problema. Ele não poderia ser suspenso do seu mandato. Então, segundo a matéria do Congresso em Foco, aliados do deputado Eduardo Bolsonaro estão articulando a nomeação para um cargo no Executivo Federal Estadual, com o objetivo de garantir uma nova licença parlamentar após o fim de sua licença de 120 dias.
A estratégia permitiria que ele permanecesse afastado na Câmara sem perder o mandato. A medida envolve possíveis nomeações em Santa Catarina ou São Paulo, estados que são aliados ao Bolsonaro. Se o Tarcísio quisesse, ele já tinha falado isso antes. Eu que só estou aqui como palpiteiro, já falei disso antes. Eu já expliquei para vocês antes que era uma medida que poderia ser amplamente cabível, né? Que daria a ele, né, a suspensão do seu mandato até o final do ano, até outubro de 2022, né? 2026, perdão. Agora, o que acontece? Que é o Brasil. Aqui não é para amadores, não. A lei é uma coisa. A aplicação dela é outra muito diferente. O STF está ligado, está antenado. E o Tarcísio de Freitas ou o Jorginho Melo podem beneficiar o Eduardo Bolsonaro. E aí o que acontece? O STF prepara um antídoto contra a manobra de Eduardo Bolsonaro para manter o seu mandato. Segundo essa matéria do Metrópolis, esse antídoto foi planejado pelo Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, alguns aliados do Bolsonaro, do Eduardo, passaram a defender que ele seja nomeado como secretário estadual por algum governo aliado. Isso permitiria ao deputado licenciar novamente a Câmara, evitando que ele perdesse o mandato por causa de faltas. Tá? Pode acontecer com ele a perda por causa de faltas. Conforme publicado no jornal O Globo e confirmado pela coluna, um dos governadores que poderia nomear o Eduardo era o Jorginho de Melo, de Santa Catarina, que é tido como o estado mais bolsonarista de todos. Para impedir essa manobra, o que o STF preparou? O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, foi aconselhado a dar uma decisão cautelar, impedindo o Eduardo Bolsonaro de ocupar funções públicas enquanto estiver nos Estados Unidos. Ou seja, uma regra nova, uma lei nova, criada pelo judiciário, preparada com todo carinho para o Eduardo Bolsonaro. Moraes, para lembrar, é relator de um inquérito que investiga a atuação do 03, né, do Eduardo Bolsonaro, sobre, né, ataques à soberania lá nos Estados Unidos. E aí, meu amigo? Aqui, o juiz pode tudo. Mesmo que não tenha lei, ele cria a lei. Né? E aí, se puder, ele pode até impedir que qualquer um outro faça a mesma coisa. Né? Então, assim, é o Brasil. Né? E aí, vamos falar agora dos impactos da tarifa do Donald Trump, já no próximo bloco. As tarifas do Donald Trump não estão de brincadeira, não. Vai pegar em cheio, mas em cheio mesmo, grande parte do povo brasileiro, das empresas. Pois é. Olha só essa matéria do Metrópole. A tarifa dos Estados Unidos pode impactar o PIB brasileiro em até 175 bilhões de reais. É muita grana. Você vai ver, olha que esse dinheiro faltar à mesa do trabalhador, se o Lula ainda vai ter comemorando. Só que até lá é tarde demais. Pelo menos lá em Cuba, na Nicarágua, na Venezuela, foi tarde demais. Torçamos que isso não aconteça aqui. Mas a grande questão é, vai faltar grana no Brasil. O caos é inevitável. A imposição da tarifa do Trump é para entrar em vigor agora em 1º de agosto. Ontem a gente falou de uma matéria que o governo Trump estuda adiar isso até setembro. Mas é o seguinte, saiu um estudo da Gerência de Economia e Finanças da Federação da Indústria e do Estado de Minas Gerais, que foi divulgado ontem, na segunda-feira. Segundo esse estudo, o Brasil pode alcançar até 175 bilhões de prejuízo no longo prazo, com a retração, inclusive, de 1,49% do PIB, impacto negativo de mais de 1,3 milhões de postos de trabalho. Então, a ação do Donald Trump pode, nada mais, nada menos, do que gerar 175 bilhões de prejuízo, mais de 1,3 milhão de pessoas desempregadas e retração no PIB nacional. Mas o Lula quer dialogar? Quer falar com o Trump? Quer não, meu amigo. Em um cenário hipotético, em que o país está ali de volta aos Estados Unidos, né, com a tarifa recíproca de 50% sobre importações americanas, aí é que o negócio lasca mais. Porque o Brasil está numa sinuca de bico. Se o Brasil aceita as tarifas do Trump, se essas tarifas chegam até o Brasil,
e o Brasil não retalia, pois é, 1,49% do PIB vai para o saco. Se o Brasil retalhar, aí o jogo é mais duro ainda. 2,21% vai para o saco. O que afetaria, né, poderia chegar até a 259 bilhões de prejuízo. Então, se o Brasil dá resposta, é ruim. Se não dá resposta, é ruim também. Empresas históricas do Brasil, como a própria Embraer, pode tomar na tarraqueta como nunca. Olha só essa matéria. Embraer no olho do furacão de Trump. O José Inácio Pilar publicou uma matéria lá no Antagonista dizendo que a falta de uma estratégia diplomática e clara do Brasil sobre a escalada retórica entre Brasília e Washington nos próximos dias pode deixar o setor tenso e pode quebrar a Embraer. Mas calma aí, né? Isso não é uma prerrogativa só de agora, não. A Embraer já vem sofrendo pancada com Lula há muito tempo. Há 3 semanas atrás, olha só o que aconteceu. A Embraer já tomou um grande golpe, uma grande pancada, por causa, né, da medida do Lula tá lá, cheirando o ditador, lá com o Putin lá. Olha só o que o Tomás Henrique publicou aqui. A Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, acaba de perder um contrato de 2,7 bilhões de dólares por culpa do Lula. É isso mesmo que você entendeu. A LOT, principal companhia aérea da Polônia, decidiu não fechar um contrato de 2,7 bilhões de dólares com a Embraer, uma histórica parceira comercial da companhia aérea polonesa, por conta da visita de Lula a Moscou. Na ocasião, Vladimir Putin recebeu diversos chefes de Estado, ditadores e autocratas para demonstrar o poderio bélico da Rússia. E Lula estava lá, envergonhando os brasileiros. Por conta disso, a Polônia, que faz parte da União Europeia e que foi contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, decidiu não continuar com a parceria comercial com a brasileira Embraer, por conta do posicionamento geopolítico internacional do governo brasileiro. Mais uma vez, resta demonstrado que essas viagens do Lula e de Janja pelo mundo não estão beneficiando em nada o brasileiro. Pelo contrário, estão prejudicando. Por conta deles, perdemos 2,7 bilhões de dólares em investimentos em emprego e renda para os brasileiros e para São José dos Campos. Mas isso é só o começo, né? Só o começo. Pode ter certeza disso, tá? Então, a hipótese é que o jogo ainda pode ficar pior ainda. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Lembrando a você que ficou até o final. Você acha que o Brasil tá muito maluco? O seu dinheiro não tá seguro aqui? Há várias hipóteses de você dar saída fiscal do Brasil ou dar saída legal do Brasil. Tem uma conta em dólar num dos países que tem a maior estrutura e solidez, né, uma segurança jurídica enorme. Então, o Uruguai é uma ótima hipótese. Então, para você que nos acompanha, tá aqui na descrição aqui tá o link e na parte de cima aqui o contato, caso você pense, né, em ter uma residência fiscal fora do Brasil ou uma residência legal fora do Brasil, entre em contato conosco. Vai ser um prazer receber vocês. Bom, grande abraço.